Mas essa é a diferença, né? Tudo bem, eu acho que, cara, foi muito legal essa parte liberal e conservadora. Vamos pro outro lado ou você não tá disposto a também definir outro lado? Não, Vamos, né? Vamos legal vamos. a galera entender. E agora, a diferença entre... E também diferenciar que o liberal aqui não é a mesma coisa que o liberal nos Estados Unidos. Que a galera vai confundir. Exatamente. Que lá é o contrário. Lá é o contrário. Liberal nos Estados Unidos é o progressista. É o cara progressista. E o que é o progressismo? O progressismo é o contrário do conservadorismo ou ele é o contrário do liberalismo? O contrário do conservadorismo é o revolucionário. Tá. É você defender... É uma diferença sobre meios, né? Tá. Vamos contrapondo a esquerda e a direita, né? A esquerda, primeiro, tem essa divergência de mundo sobre o estado de natureza do homem, né? O Rousseau dizia que o cara que colocou uma estaca, né, num gramado e falou... O primeiro homem que colocou uma estaca no gramado e falou, isso aqui é meu, foi o cara que começou todas as guerras. Essa é a visão de mundo dele. Tá. Né? Que o mundo, na natureza, são homens bons compartilhando o mundo. Então, todo mundo compartilhando a vivência e os bens e tal. Que na teoria é uma coisa bonita e você fala, ok, né? Mas na prática... Não fala na teoria tá ok, mas na prática não. Por quê? Porque você vai... lê o Arte de Ter Razão. Tá. Lê a Arte de Ter Razão. Mas eu falava muito isso também. O Schopenhauer diz nesse livro, né? Que os maiores canalhas são aqueles que dizem... Olha, na teoria até é bonito, mas na prática não funciona. E por que ele diz isso? Ele diz, se na teoria é uma coisa e na prática é outra, significa que a própria teoria está errada. Entendi. Não é que a prática é outra. Porque uma coisa que funciona na teoria, funciona na prática, se a teoria está correta. É como, por exemplo, a lei da gravidade. Fala, na teoria, se o negócio cai, ele vai cair uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, e aproximado pela massa, né, daquele objeto. Sendo atraída por uma massa maior. Maior. Na prática, o que acontece? Exatamente isso. Por quê? Porque a teoria está certa. Então, muitas vezes... O que você está dizendo é que uma teoria pomposa que não funciona na prática é feita por um canalha que quer enganar as pessoas, é isso? Não. O que eu digo é que a teoria... Né, que você diz, não tem nenhuma teoria que não funcione na prática, o que o Schopenhauer quer dizer. E o que ele quer dizer com isso? Não, tem várias teorias que não funcionam. Calma, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que se existe alguma coisa, algum elemento que na prática não funciona de determinada teoria, significa que a teoria está ignorando algo da realidade e que, portanto, a teoria está errada. Entendi. Entendeu? Ela tá capenga já, ela nasceu morta. Exato. Porque, por exemplo, o pessoal fala... Eu vejo muita gente muito liberal, muito capitalista, de direita, falando socialismo é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Não é. A teoria já não funciona. Por quê? Qual que é a tese, né, do socialismo, do comunismo? Quer alguma coisa que eu vou pegar uma água? Vê uma tônica aí pra nós. Aliás, vê uma coquinha. Nossa, o que tem aqui? É uma arara que tem aqui, mas ela não vaza aqui, né? Não. Só a gente escuta, é muito alto, parece um pterodáctilo. Nossa, eu falei, caralho, velho, tá tendo um homicídio aqui do lado. Tem gin também, você quer gin? Depende, que horas são? Que horas são? Pô, 2 horas. Quê? 2 horas. Da tarde? Quê? A gente tá falando aqui pra caralho, velho. 3 horas? E ainda estamos no metade ainda o negócio. Eu tenho muito mais dúvidas aqui. Caralho, velho, sério. Nossa, mas... eu sou um cara... Parte 2, hein? Eu sou um cara que não costumo achar, quando o pessoal fala, passou rápido, né? Eu falo, passou um caralho. Não, mas aqui é impressionante, cara. Demorou pra pôr. Aqui não, aqui realmente passou rápido. É. Caralho, velho. Caralho. Mas você tem horário? Que da hora. Não, tô de boa. Então vamos ir. Eu peguei o que você queria, né? Pegou a copa. Você quer outro copo? Não precisa. Não, depois eu bebo essa água aí. Depois... Bom, tiver outro copo, cara. Não, eu tomo na lata que foi. Você toma na lata? Beleza. De boa. Não, relaxa. Então, mas, por exemplo... Calma. Não, você tava em que parte? Eu tava na parte de que muita gente fala que o socialismo é bonito na teoria, mas na prática não funciona, né? A teoria já é furada. Por quê? Qual que é a teoria do comunismo, né? Pra pegar o Marx. Aí a gente vai... Caralho. Aí a gente vai longe, né? Marx, ele defendia, né, o que a gente chama de materialismo histórico dialético. Isso. O que é o materialismo histórico dialético?
antes de qualquer coisa, materialismo. Então, o marxista, ele é, antes de tudo, materialista. Você fala, como assim, caralho? O cara é materialista? Ele quer comprar uma Ferrari? Não, não tem nada a ver com isso. Ele acredita que o que dita a sociedade existe em prol de uma relação material. O que define se eu tenho poder ou não é uma relação material. Não é se eu sou mais inteligente, não é se eu sou mais carismático, não é se eu sou um líder religioso, não é se eu tenho voto. O que dita o poder, a dinâmica de poder da história da humanidade, segundo Marx, são as relações materiais. Por isso que ele é um materialista. Então, como é que... E nesse ponto, desse ponto da revolução, das revoluções burguesas, eu concordo com Marx. Que ele diz o seguinte: por que a monarquia caiu? Por que a nobreza caiu? Por que caiu o feudalismo e surgiu o capitalismo? Porque a burguesia chegou num nível de... Voltando, né? O que é a burguesia? Plebeu, gente comum, que comercializava nas feiras e que ficou rico, sem ser herdeiro de terra e sem ser filho de nobre e de rei. Gente que enriqueceu sendo da plebe. Plebe, isso. Por que essas pessoas ascenderam ao poder? Conseguiram tomar o poder dos nobres e dos reis? Porque eles ficaram ricos. Porque eles passaram a controlar mercenários, passaram a ter vários funcionários, Soldados, alguma... passaram a ter um poder em razão das relações materiais, em razão do dinheiro, passaram a ter um poder maior do que o dos nobres e dos reis. Perfeito. E nisso eu concordo com o Marx. E aí, o que o Marx dizia? Hoje, qual é a relação? Antes a relação era monarquia, nobreza, plebe. Tá. Qual que é a relação hoje? Hoje a relação é burguesia, proletariado. Quem detém os meios de produção... Hoje eu estou falando Revolução Industrial. Na época dele. Eu estou falando século XIX. Tá. Burguesia, né? Proletariado. Burguês é aquele que detém os meios de produção. Quem tem a fábrica. Máquinas. Quem tem as máquinas que produzem. Proletário é aquele que só tem a sua própria força de trabalho para vender. A única coisa que o cara tem é a prole, né? Os filhos. Por isso que ele é proletariado. Ele só tem filho e mão de obra, né? Ele só pode vender o próprio trabalho. Qual que é a tese dele? O dia em que o proletariado tomar os meios, perceber que está sendo explorado economicamente e tomar os meios de produção, você tem um novo regime, que é, primeiro... Uma nova dinâmica de... social. Como você teve do feudalismo para o capitalismo, Sim. você tem do capitalismo para o comunismo. Só que tem a fase intermediária, que é o socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é um período de ditadura do proletariado. É quando o proletariado ascende ao poder e acaba com as injustiças. Como? Revolução. Tiro. Ah, é? Marx era revolucionário. Ele defendia, tem que matar a burguesia. Caralho. Matar. Ele até tem uma frase famosa, não sei se é dele ou se é do Engels, ou se é do Lenin, que era, acho que é acho que a injustiça, o capitalismo vai acabar quando o último banqueiro morrer nas tripas, morrer enforcado nas tripas, cara, do último... Tenta achar isso. Tem alguma coisa nesse sentido, nas tripas do último burguês, alguma coisa assim. Ele era um revolucionário, ele defendia a luta armada, né? Ele defendia que o proletariado pegasse em armas, matasse a burguesia e tomasse para acabar com aquela injustiça, né? Ele não defendia, porque matasse, por quê? Porque ele era mau, que ele defendia homicídio. Não, porque ele acreditava que os fins justificavam os meios. Ele acreditava que aquela injustiça material causada pelo monopólio dos meios de produção, porque é mais do que o proletariado não ter meio de produção. É que só burguês tinha meio de produção. Ou seja, não tinha pra onde correr. Para eu sobreviver, para eu comer, eu precisava trabalhar para um burguês, para uma fábrica. Porque todas as outras maneiras de sobreviver tinham acabado. Mas ele não, naquela época não tinha uma ascensão ainda social de alguém da proletariado conseguir ascender, também começando um pequeno negócio? Não, nessa época não existia. Era muito difícil, porque o cara que já tinha uma máquina,
ele tinha que eu acho que é uma coisa que pode acontecer durante o nosso tempo de vida, Com as megacorporações? com inteligência artificial. Ah, tá. Com você substituir com máquina produzir máquina. Entendi. A gente tem um salto de produtividade tão grande que eu não consigo competir. O empresário comum que tem uma máquina de hoje Entendi. não consegue competir com o cara e você tem uma desigualdade muito grande. Então, E era o que tava. Aquela época devia estar passando isso. Era o que tava rolando. Revolução Industrial. Esses caras já tinham dinheiro, têm os meios de produção. E pra esse cara que chegar aqui, não tem como, tem um cara. gap gigantesco. Só que também Ele percebeu isso. percebeu isso e falou: cada vez mais, o que o Marx acreditava, a produtividade vai aumentar. Ou seja, o rico vai ficar mais rico. É. E o pobre vai continuar pobre. E vai ficar cada vez mais miserável porque a produtividade aumentando nas mãos dos capitalistas, eles vão continuar mantendo o poder. E para enriquecer essa definição de materialismo, ele acreditava que tudo era justificado nas relações materiais. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A relação material é que ele chama de infraestrutura. Todo o resto é superestrutura. O que é superestrutura? Música. A música existe para justificar as relações materiais de opressão. Caralho, peraí. Aí eu não entendi, porra. nenhuma. Calma que eu vou desenvolver. Vou desenvolver. A música, a política, o cinema, Filosofia. filosofia, tudo existe para quê? Para o proletário não entender que é explorado. Ah, o lance do pão e circo. Ah, é mais. Você entendeu, né? Entendi, mas É isso? é mais complexo do que isso. Entenda que a ideologia política, por exemplo, ele fala. Ele não falava especificamente de democracia, mas vamos supor, né? Hoje, os marxistas pós-Marx colocam que o PCO, por exemplo, o PCO diz que não reconhece a democracia. Porque a democracia é só uma invenção burguesa pro proletário pensar que tem algum poder, Dá ilusão pra ele. que tem alguma influência. Da mesma maneira que a política que é o que Marx chamava de ideologia. Ideologia para Marx é no sentido pejorativo. É uma construção teórica para alienar o proletário. Entendi. Para ele não se ver como um proletariado. Para ele não ter o que o Marx chamava de consciência de classe. Ele entender que ele e todas as outras pessoas que têm uma condição material igual a ele pertencem a uma mesma classe e, portanto, devem ter o mesmo pensamento revolucionário. Que é um ponto que os liberais discordam. Ele fala, não interessa se você é pobre ou se você é rico. A razão ela é única e universal. Tá. Logo, um pobre e um rico podem ter a mesma ideologia, porque eles podem chegar nas mesmas conclusões se eles trabalharem com as mesmas teses. Tá. Que é Aristóteles. Aí Marx falava, não. Isso aí é só invenção de que rico, pobre pode chegar na mesma conclusão, o pobre achar que pode ter o mesmo raciocínio do rico. E nunca vai ter. Nunca vai ter por quê? Porque tudo é pautado por relação material. Teatro, cinema, Religião. religião. Por que tem lá que depois, no pós-vida, tem uma salvação? É óbvio, Marx fala, é óbvio que no pós-vida vão vender salvação, porque nessa você tá fudido, meu irmão. Vai ser um merda e vai ser um merda. E aí os caras querem falar, não, fica tranquilo que depois que você morrer fica bom. Deixa o dinheiro comigo. É isso. O Marx fala, é isso. Tudo é construído, a superestrutura tudo é construído para isso. Tudo que é entretenimento, que é ideologia, que é livro, que é ficção, política, tudo é superestrutura. Tudo só existe para justificar essa relação material de opressão. No momento que essa relação material acabar, eu vivo um novo momento da humanidade em que vai surgir um novo pensamento, vai surgir uma nova maneira de se fazer política, vai surgir novas artes, vai surgir... Assim como o fim do feudalismo fez com que surgisse o iluminismo, né, um avanço da ciência, a democracia, a ciência política, novas maneiras de se pensar, a organização da sociedade, derrubar o capitalismo por meio dessa revolução do proletariado também vai fazer a mesma coisa que as revoluções burguesas fizeram com o feudalismo. Então, esse é o pensamento marxista, né, que é um dos principais influenciadores da esquerda. Agora, tem vários outros pensamentos.
O Marx foi um dos caras que previu o acontecimento. Ele não chegou a viver, mas ele previu o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, né, das tensões entre as nações levar, né, ao proletariado chegar em armas, a chegar a pegar em armas. Só que o que ele acreditava? Ele acreditava que no momento que o proletariado pegasse em armas, ele fosse fazer a revolução. E daí fosse passar para o socialismo, para a ditadura do proletariado. Só que o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? O proletariado pegou em armas para matar o proletariado de outros países. Ou seja, o Marx errou quando, nessa tese dele, de que é tudo condição material. E se a condição material mudar, muda todo o resto. Ele estava errado quando ele acreditava que e isso é uma conclusão dos próprios marxistas que vieram pós-Marx. Ele estava errado nessa conclusão dele de que a superestrutura é perfumaria e que o que realmente importa é a condição material. Que o que realmente importa é, bom, se o cara tiver arma, ele vai derrubar e aí ele vai conseguir, né? Cara, eu acho que foi o grande erro dele, de não entender que todo esse que tá em volta é importante pra caralho, né? Aí que vem a escola de Frankfurt, que é o pensamento de que, na verdade, a relação material é só mais uma coisa no jogo de poder. E que o que realmente influencia quem manda e quem não manda na sociedade não é quem tem meio de produção, quem não tem meio de produção. É quem domina o poder político, é quem domina a cultura, é quem domina a arte, é quem domina o imaginário coletivo. Então, você pode ter, e aí Weber descrevia isso, um líder carismático. Um cara que tem muito poder, por quê? Porque ele é carismático. Exemplos de líder carismático. Um dos maiores, Mussolini. Hitler também, né? Hitler também. Mas eu acho que o Mussolini mais, porque o Mussolini ainda era radialista. Ah, é? O Mussolini era radialista. Então ele tava lá sempre na rádio descendo pau, não sei o que. Pá, é isso aí, tá uma bosta essa Itália. Caralho, a gente tá só se fudendo aqui, pagando, perdemos aqui, Primeira Guerra Mundial, estamos entubando esse prejuízo até hoje. E por que o trabalhador aqui da Itália tem que ficar entubando esse prejuízo? A gente tem que levantar, ter uma indústria nacional. Por que a gente tem que ficar refém de meia dúzia de empresários? Não, o Estado tem que criar o empresariado para que ele produza o que o Estado precisa, o que o povo precisa. Que merda é essa aqui? Não sei o que. Acendeu o poder. É uma liderança carismática. Ele não tinha dinheiro. O dinheiro ele teve acesso depois que ele chegou ao poder. Exatamente. Mas antes de chegar ao poder, ele foi uma liderança carismática, que é uma das eu não me lembro, eu não me recordo exatamente todos os tipos de liderança que o Weber definia. Mas é um tipo de liderança que tem a ver com essa questão da superestrutura. Né? Que é o poder dele, é o poder do carisma. Tem um poder religioso também. Um sacerdote pode. E Marx não se ligou disso. Não, ele achava que era o contrário, que só tinha poder quem tinha o dinheiro e que depois todo o resto era construído para manter o poder do dinheiro. Mas não. Hoje eu posso ascender ao poder politicamente e fuder quem tem dinheiro. Claro. E propor taxação. E estatizar. E tudo isso trabalhando o imaginar, as paixões das pessoas. Fazendo as pessoas acreditarem que eu sou uma liderança digna de estar no poder. E isso eu posso fazer dominando a música. As pessoas podem ouvir. É só você ver os Estados Unidos, eles entenderem isso perfeitamente, né? Cara, a dominação na Guerra Fria. Exatamente. Na Guerra Fria, Hollywood produzia filme pra mostrar por que os Estados Unidos era bom e por que a União Soviética era ruim. É o way of life americano. Isso é pura guerra de superestrutura. Claro. Isso é pura guerra, não é uma guerra material. O soviético queria tomar Coca-Cola, queria conhecer as coisas dos Estados Unidos. Fala, cara, que vida é essa que os caras têm? Exatamente. Que é uma dominação cultural. Que, inclusive, a esquerda é crítica hoje por entender que não é só relação material, né? Que a cultura pauta mais o debate do que o dinheiro. E fala sobre o neoimperialismo, que é um imperialismo não só baseado na conquista, na guerra, no território, que é uma coisa que ficou no século passado. Hoje ninguém acha bonito o país entrar em guerra para dominar território. Mas tem a ver com dominação cultural. Exatamente. Tem a ver com você fazer com que pessoas de países subdesenvolvidos tornem-se reféns, né, na linguagem da esquerda, de um material cultural de um país em desenvolvimento que, em tese, explora o país subdesenvolvido. E qual é a relação deles em relação a isso? Que tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Que a Como? gente tem que ter bloquear consumo de cultura. Caralho, velho. Isso é tão absurdo, né?
parem de ver os filmes americanos, os Vingadores, essa coisa maravilhosa que leva milhões e que eu não vejo. Eu não gosto do Capitão América, eu acho que o Thor ficou gordo. Isso. Parece absurdo. Mas isso pauta muito. Mas não é declarado assim, porque é ridículo se for falado assim. Se for falado assim, Mas e se for falado... É justo... Eu lembro quando teve a discussão dos Vingadores. É justo que em 20 salas de cinema, 19 sejam dos Vingadores e um seja daquele filme lá da... Bacurau? Sei lá. Não. Era da... Puta, na época era... De Pernas pro Ar. De Pernas pro Ar, que tava na época o filme brasileiro. É justo que tenha 19 salas e tenha um só de Pernas pro Ar. Não é justo. Tanto que hoje, por lei, existe determinada porcentagem de salas de cinema que vão ser reservadas a filmes nacionais. É o governo falando, você vai ter prejuízo porque eu quero e tem que ser assim. Porque a gente precisa incentivar a indústria nacional. E não é assim, cara. Olha mas vamos voltar lá, senão e a nesse gente... sentido, mistura o interesse material de quem ganha dinheiro com isso com o interesse cultural, de quem acredita que a gente precisa ter uma cultura nacional para não ficar refém da internacional. Que o Estado tem que guiar, porque você não sabe que o filme nacional é bom, eu preciso falar para você que ele é bom, mas não, cara, o cinema nacional tem que ser bom por ser bom. Exato. Não é o governo que tem que... E justamente pela esquerda ver a sociedade, mas parece uma coisa bonita, né? Você vê a sociedade pelo coletivo, né? Não vê pelo indivíduo, pensar no bem comum. Mas não é bem pensar no bem comum, é enxergar a sociedade de uma perspectiva coletiva mais do que uma perspectiva individual. E quando eu enxergo a sociedade de uma perspectiva coletiva, eu posso ter um grupo de burocratas que sabe melhor o que fazer com o seu dinheiro ou sabe melhor o que você deve consumir do que você mesmo. Porque ele é um cara estudado, ele é da alta burocracia que pensa a sociedade e que... Porque se existem estruturas culturais de dominação, tem gente que é dominada por essa estrutura cultural. Então você, enquanto indivíduo, não tem autonomia de vontade. Você é mero refém de uma dominação cultural imposta por outro país. Eu, como burocrata do meu país, tenho o dever de te tirar dessas amarras. Caramba, velho. Você entende como não é um pensamento, eu sou um perverso. Não, eu tô te ajudando. O meu país, entendeu? Tem como o cara honestamente acreditar nisso. Claro, tem como o cara ser um oportunista e defender isso só pra beneficiar aliados dele, empresas dele, amigos dele. Mas não é tudo relação material. E é engraçado, porque na história do mundo, sempre quem falou mais de economia foi a esquerda. Marx era materialista. A direita sempre falava de metafísico, da salvação. Tanto que o livro mais célebre do Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Muito dos valores capitalistas... Porque o capitalismo em si é o quê? Ele é só livre mercado. Ele é só pessoas trocando coisas. O capitalismo em si, se a gente for considerar só pessoas trocando coisas, existe antes da Revolução Industrial. Todo mundo já trocava coisas antes de... Então, o que é o capitalismo enquanto construção ideológica? A construção ideológica do capitalismo são valores protestantes que foram transformados, que foram ao longo do tempo laicizados, ou seja, você tirou a religião desses valores e deixou eles puramente capitalistas. Então, o esforço individual é um valor protestante. O trabalho duro e a recompensa pelo trabalho duro é um valor protestante. Total. E tudo isso foi incutido na ideologia capitalista, que por si só não é uma ideologia, porque não foi pensado por ninguém. O capitalismo são pessoas trocando pensamento. Agora, o protestantismo foi pensado. E essa ética protestante foi levada para o capitalismo. A ética de, por exemplo, no empréstimo, juros. A Igreja Católica sempre condenou empréstimo com juros, porque é usura. Foi o protestantismo que quebrou esse paradigma para permitir empréstimo com juros, porque para os calvinistas, se você enriquece em vida, enriquecer em vida é um sinal de salvação pós-morte. Ah, é? Então ser rico não é uma coisa ruim. Ser rico não é uma coisa maligna. Não é uma coisa antidivina, antimetafísica. Ser rico é símbolo, porque eles acreditam em predestinação, né? Então você já nasceu, seu destino já está selado até a sua morte. Então se você ficou rico durante a sua vida, é porque você, primeiro, já está predestinado a ser salvo. E um símbolo dessa sua predestinação à salvação é a prosperidade em vida. Então a recompensa pelo trabalho, o acúmulo de capital, são valores que vieram do protestantismo imprimidos no capitalismo. Entendi. Mas a gente voltar para a esquerda, para o progressismo, o que
quais são esses... A gente falou desse início do Marx, mas hoje em dia Hoje em dia... é não tratar as pessoas como iguais. O debate... É o contrário disso. O debate, ele é muito econômico hoje, né? Então, a esquerda tem diferentes visões de mundo. Você tem, desde os revolucionários ainda, você tem quem defende revolução, que é os mais PSTU, PCO, os mais radicais. Que são os caras que ainda estão... muitos deles ainda acreditam no materialismo, né? Que ainda acham que é a relação material de opressão, que todo o resto é perfumaria. Caramba. A maior parte não. A maior parte está no pós-escola de Frankfurt. Por exemplo, o PSOL é pura escola de Frankfurt. É só pauta comportamental. Então... Repare que apesar do nome socialista, eles não falam muito sobre pauta econômica. Eles falam sobre aborto, sobre droga, sobre casamento gay, sobre racismo, machismo, homofobia. Nada disso tem a ver com relação material. Para eles é o contrário. Eles chegam na conclusão da escola de Frankfurt. O racismo gera uma condição de desigualdade material. Não é a desigualdade material que gera o racismo. Entendi. Então, o preto é pobre porque é preto. A mulher é oprimida porque é mulher. É pobre porque é mulher. O gay não tem espaço no mercado de trabalho porque é gay. E, portanto, é o contrário, entendeu? É a cultura machista, racista e homofóbica que pauta uma relação material de opressão. Não é a origem, não é um fato de ser mulher, de ser pobre, que faz com que a mulher sofra machismo. Não é o fato de ser pobre que faz com que o preto sofra racismo. Não é o fato de ser pobre que faz com que o gay e o trans sofra transfobia, sofra homofobia. É o contrário. Essa condição faz com que ele sofra essa opressão e faz com que a maior parte deles sejam pobres e mesmo os ricos, ainda assim, sofram opressão. O preto rico seja oprimido, a mulher rica seja oprimida, menos que o pobre. E aí a gente entra também numa coisa mais contemporânea, que a gente vai ouvir muito, isso já está pautando muito a esquerda americana e vai chegar no Brasil, que é a interseccionalidade. Interseccionalidade é como se fosse um ranking de minoria. Quanto mais você acumula minorias em si, maior o seu lugar de fala. Então, primeiro eu cumprimento a mulher negra trans deficiente física. Depois eu cumprimento a mulher negra trans. Caramba. Depois eu cumprimento a mulher negra. Depois eu cumprimento o homem negro. Aí passa pro homem. Aí vem toda até a escala do pior. Pior. Parece engraçado falar, mas é o maior opressor, que é o homem branco cristão capitalista. Que isso tá em discurso já, né? O homem cis, branco, não sei o que. Isso. Só que agora pensa-se cada vez mais, por exemplo, política afirmativa. Precisamos ter uma política afirmativa que inclua, porque a mulher negra, trans, deficiente, ela sofre opressão por ser mulher, ela sofre opressão por ser negra, ela sofre opressão por ser trans, ela sofre opressão por ser deficiente. Então ela precisa de uma política pública direcionada só pra ela, porque ela tem angústias que só ela entende. Da mesma maneira que já não é mais eu faço uma política pro trans, eu faço uma política pros negros, eu faço uma política pras mulheres. Caramba. Eu preciso fazer uma política específica pra cada pessoa que acumula minorias e preciso escutá-las porque só elas entendem. Que aí é outra diferença diferença filosófica do pensamento do liberal pro pensamento do socialista e do marxista. O liberal acredita que qualquer pessoa com as mesmas premissas podem chegar nas mesmas conclusões, Aristóteles. O socialista não. Ele ainda tem muito dessa a consciência de classe que o Marx levava em consideração, que é a pessoa com a mesma condição material pensa da mesma maneira, levaram para a superestrutura. Então, a pessoa da mesma raça, da mesma cor, da mesma sexualidade, só ela é capaz de pensar daquela maneira. Tá. Daí o lugar de fala. Por isso que o discurso da esquerda não faz o menor sentido homem discutir sobre aborto. Porque o homem não engravida, o homem não aborta. Não faz o menor sentido o branco discutir sobre racismo. Porque o branco não sofre racismo, apenas o negro sofre racismo. Não faz o menor sentido um hétero discutir sobre políticas LGBT. Porque apenas o LGBT é capaz de entender. Não existe nada que eu possa assistir, que eu possa ouvir ou que eu possa argumentar para entender o que essa pessoa... O que nós liberais discordamos. A gente acredita que, expondo os fatos... O que há de sofrimento de opressão hoje? Como isso pode ser resolvido?
Uma discussão entre todo mundo. Todos. Lá da Não esquerda, excluir. Aí da interseccionalidade o movimento, por exemplo, você tem brigas homéricas do movimento feminista com o movimento trans. A Folha de São Paulo, esses dias, acho que um colunista escreveu um artigo que, em vez de mulheres, ele escreveu pessoas com vagina. Não, teve o lance da autora do Da Harry J.K. Potter. Rowling, exatamente, que foi a mesma briga lá na Inglaterra. Falou, existe um termo pra isso, é mulher. Que é pessoas que menstruam. Lá na Inglaterra era pessoas que exatamente. menstruam. Que ela falou, não, existe um termo Existe um pra termo isso, pra isso. é mulher. Mulher. Aí foi quando tanto o movimento inglês feminista brigou com o movimento trans. Porque o movimento trans falou, não, peraí, pessoa com vagina não é mulher. Porque Não tá incluindo a gente. quem não tem vagina, É. que também é mulher. Que aí é Simone de Beauvoir, né? Você não se nasce mulher, torna-se. Né? Então, Caramba, cara. e aí, justamente dessa diferença, né, de nós não sermos capazes... O que a gente defende? A razão é única e universal. Eles não. A razão vem de uma consciência de classe. A classe Que hoje agora não é é mais social. classe, É minoria, né? É Exatamente. cultural. É cultural. Então, a gente precisa de políticas públicas específicas. Então, o PSOL é 100% comportamental. Agora você tem o PDT, por exemplo, do Ciro, que não fala de comportamento. Não fala fala. de economia. Que é Não, mas antes de você ir pra isso, eu só queria entender. Você foi pro socialismo, a gente foi pro comunismo depois disso, que aconteceu na União Soviética. E o comunismo, em vários lugares, não só lá, eles matavam gays por ser gays. Então, ele não nasceu cuidando das minorias e com esse discurso. Quando foi essa mudança? Foi a escola de Frankfurt? Foi a escola de Você entendeu Frankfurt. a minha pergunta, né? Sim, foi exatamente Eles a escola de nasceram ainda com isso. Não, gays, somos... Tipo, fuzilavam em Exatamente. Cuba. Por quê? Porque o que realmente interessava era a relação material. E, inclusive, você tinha uma mentalidade... Che Guevara, por exemplo. Che Guevara. Acreditava que a homossexualidade era uma perversão burguesa. Ah, tá. Pobre não tem tempo pra ficar pensando E nisso. dá o cu. Porra! É exatamente isso. Porque Pô, você foi pobre e já dava o cu, não é? Emerson Ceará tá aqui. Pobre não dá o cu? É o que mais dá. Tá vendo? Pobre é o que mais dá o cu. Ele conhece, rapaz. Emerson Ceará. Então, Beleza. mas era o pensamento de Che Guevara. Porque se o que pauta as relações de opressão na sociedade é a relação material, todo o resto é perfumaria, inclusive ser gay. Caramba, cara. E falava, mano, esse negócio de ser gay, quem para pra pensar se dá... Tanto quando o cara fala que é marxista, ele não entende essa... Mas calma, que marxista é muito amplo também. Ah, tá. A escola de Frankfurt é marxista. É? Ela não é marxiana. Que o marxiano é aquele que... que parece marciano, né? É. Mas o Marx é aquele que acredita no pensamento de Marx, no materialismo histórico dialético. Dialética, é. Agora, o marxista é aquele que tem influência do pensamento tá. de Marx, né? Mas não é que o cara que segue a cartilha exatamente do que Marx pensava, mas dos pensadores que desenvolveram Marx ao longo do tempo, como a escola de Frankfurt. Tá. Então, na escola de Frankfurt, eles entenderam que se eles abraçassem essas minorias, esses pensamentos diferentes, eles tinham um poder maior sobre esse pessoal. Que eles acreditavam que seriam os novos agentes revolucionários. Não é mais o operário do chão de fábrica. Porque o operário do chão de fábrica virou um replicador da ideologia burguesa. Entendi. Porque o cara que tá lá no chão de fábrica, ele não quer saber. Ele quer ter o carro, ele quer ter não o... quer derrubar, ele não quer derrubar o burguês. Ele quer fazer um churrasco no final de semana. É. Ele quer se tornar o burguês. Ele quer, exatamente, exatamente. ele quer se tornar. E que é aquela famosa fase de esquerda, né? Quando a ideologia é bem sucedida, o oprimido quer se tornar o opressor. Caralho. É exatamente isso. Eles desistiram do homem do chão de fábrica porque ele se tornou opressor. Porque ele se tornou um replicador da ideologia do opressor. E quem é o novo agente revolucionário? O novo agente revolucionário é a minoria, que a escola de Frankfurt chama de lumpenproletariado, que são aqueles que são marginalizados da sociedade por alguma característica que não é material. Entendi. O criminoso, a mulher, o negro, o gay, o trans, deficiente, físico. Então, esse é o novo agente revolucionário. E por meio dele, Até... que eu acirro os ânimos da sociedade para fazer uma revolução e derrubar não apenas o detentor do meio de produção, mas o homem branco cristão. Entendi. E isso que a gente está vivendo Agora, hoje... isso é pensamento revolucionário. Ah, Agora, tá. tem a esquerda Você conservadora, falou- entre aspas. Você foi no extremo, agora a Tem gente... a esquerda conservadora, que é a Que que é? defende a mudança pela democracia.
ela tem um pensamento mais estatizante, né, como o PDT do Ciro, né, Nacional Desenvolvimentista. Eu quero, pela democracia, eleger pessoas que vão decidir para qual é o rumo da economia do meu país, porque eu acredito que a economia só funciona se ela for planejada por um comitê central. Se ela for planejada pelo governo. Ele não acredita em ordem espontânea, né, Ele acredita que o Estado tem que ser grande e para organizar a economia e desenvolver o país.